Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live, a 26ª, nosso 26º programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, trabalho em Sorocaba, tenho consultório, faço constelações no grupo e constelações individuais, onde a gente usa aqui os bonequinhos Playmobil. E o meu contato é 991 11 5467, para quem quiser maiores informações, é também o WhatsApp, né? Então eu estou à disposição, tanto para perguntas, sugestões de próximos programas, alguma coisa que vocês gostariam de ouvir. Esse programa ou essas lives, elas surgiram da ideia de trazer a público e disseminar o mais possível essas leis fundamentais que regem os relacionamentos. Porque se a gente soubesse aquilo que encrenca os nossos relacionamentos, a gente poderia se conduzir de uma forma diferente. Então, o que a gente vê nesse trabalho com constelações familiares? São 3 as leis que regem os relacionamentos. E essas 3 leis, elas são leis assim como a lei da gravidade. Quer dizer, que puxa os corpos para baixo, independente de eu entender essas leis, de eu saber delas ou não. Essas 3 leis, elas atuam sempre nas nossas vidas. Então, é claro, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu acho que para quem está chegando agora, é sempre bom a gente trazer um pouquinho disso para vocês entenderem, se situarem e saberem do que a gente está falando. Então, essas 3 leis são as leis do pertencimento, que diz, a lei do pertencimento diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar e que as encrencas nos relacionamentos, nas famílias, acontecem quando existem exclusões. A segunda lei é a lei da hierarquia, que diz que os pais são os grandes e os filhos são os pequenos, que a vida flui dos grandes para os pequenos. E onde é que existem, então, aí, muitas vezes, as encrencas? Quando um filho, que é o pequeno, né, se a vida flui dos grandes para os pequenos, o filho, que é o pequeno, quando ele de alguma forma entende alguma coisa errado, quando alguma coisa não fluiu bem entre os pais e os filhos, e esse filho se sente, ou como Bert Hellinger, que é o criador do método e das constelações familiares, né? O método, assim, eu digo como uma abordagem terapêutica, porque as constelações, elas trazem toda uma filosofia em relação a relacionamentos, elas não se resumem a um método, mas a gente usa a constelação mesmo como uma ferramenta de uma abordagem terapêutica para a gente entender onde é que estão os nossos nós familiares e ir colocando isso no lugar. Então, voltando na lei da hierarquia, quando de alguma forma acontece algo e esses filhos fazem uma leitura, ou que esses pais não têm condição de cuidar deles porque eles estão muito carentes, ou porque esse filho entendeu que estes pais não são os pais certos para ele, como se esses pais não tivessem dado o suficiente quando eles deram para ele a vida, e esse filho reivindica outros pais uma condição diferente e acaba se desligando, escorregando para um lugar que o Bert Hellinger chama de uma prepotência, de uma arrogância infantil. Então, o que acontece? É como se a gente se desligasse das nossas raízes. E onde é que nós estamos inteiros? Aonde é que a nossa vida flui? Quando a gente diz sim a tudo exatamente como foi, através de pai e mãe. A terceira lei é a lei do equilíbrio, que diz que quem chegou, que se eu recebi algo, eu também preciso dar algo. E se eu dei algo, eu também preciso receber. E na relação de pais e filhos, os pais dão a vida e os filhos recebem a vida. Agora, o que acontece? E eu conversei com vocês na nossa 24ª live um pouquinho sobre sucesso e mãe. De que forma o sucesso na nossa vida tem tudo a ver com a nossa mãe. E eu falei naquela live, né, naquele programa, que existem muitas nuances dessas encrencas que acabam trazendo dificuldades de relacionamento ou um entendimento deturpado daquilo que seria um relacionamento saudável com a nossa mãe. Porque onde é que acontece o sucesso? Quando esse relacionamento fluiu de uma forma harmoniosa, onde a minha mãe pode ser a grande e aqui eu posso ser a pequena dela. Mas o que pode acontecer aqui também, além daquilo que a gente já conversou no programa 24? Pode ser que eu encontre a minha mãe muito carente.
eu atendi uma pessoa, né, uma cliente, e essa cliente ela trazia uma demanda em relação à filha, onde ela dizia, puxa, eu não tenho um bom relacionamento com a minha filha. Minha filha, ela me critica muito. Minha filha tem um relacionamento difícil comigo, ela me olha, mas ela não me aceita. E aí quando a gente começou a percorrer o que aconteceu então nesta relação? Essa mãe, né, essa filha, ela é a primeira filha dessa mulher. E quando a mãe ficou grávida, durante a gravidez, ela teve muitos medos que ela não explicava. E quando essa criança nasceu, essa primeira filha dela, ela disse para mim, puxa, eu olhava para minha filha e eu sabia que eu devia amar a minha filha, que o amor mais parecido com o amor incondicional é um amor de mãe para filho. E eu olhava para minha filha e eu não conseguia ter sentimento. É como se ela não fosse minha. É como se muitas vezes eu até quisesse voltar atrás no tempo e não ter essa responsabilidade. E depois passou um tempo e ela teve um segundo filho, né, um menino. E com esse menino ela conta que tudo aconteceu diferente. Então ela já na gravidez foi uma gravidez diferente. Quando esse menino veio, ela já sentiu muito mais afinidade por esse menino e ela fala, puxa vida, eu não sei o que acontece, mas o meu amor para ele flui de uma maneira muito mais harmônica do que em relação à minha filha. Em relação à minha filha é como se a gente estivesse sempre num confronto. E quando a gente começou na constelação, trazer o relacionamento, quer dizer, como foi o relacionamento desta mulher, mãe dessa menina, com os pais dela, o que aconteceu aqui. Então a gente também pôde perceber que também não foi fácil entre ela e a mãe dela, ou seja, onde ela também tinha um irmão e que essa mãe olhava muito mais para esse irmão do que para ela. E nós fomos andando, quer dizer, caminhando para trás, e o que a gente percebeu? Que esses ascendentes dela vieram da Itália, parte veio da Alemanha, e eles têm histórias muito difíceis, eles vieram fugidos, os ancestrais vieram fugidos da guerra, e na guerra, filhos morrem, meninos morrem, as mulheres ficam. E as mulheres acabavam carregando o maior peso, as filhas ajudando a cuidar dos irmãos, enquanto a mãe saía para trabalhar, e todas essas relações foram se encrencando, onde essas filhas e essas mães meio que ficaram do mesmo tamanho. Não existia uma relação entre mãe e filha, existia uma relação entre ajudante, onde as mães colocavam essas filhas a serviço delas. E nesse vazio aqui, é como se essa mulher, essa minha cliente, projetasse nessa filha essa relação que foi difícil com a mãe dela. E aí o que acontece? Essa filha se ressente, porque ela não sabe do que aconteceu. Ela chegou no mundo e a única coisa que ela queria era que essa mãe olhasse para ela. A única coisa que ela queria era poder ficar nesse colo e se sentir amada por essa mãe. E essa mãe não teve a mínima condição. E o que acontece com essa filha? Ela fica com raiva, ela fica... É como se ela dissesse, puxa, você não me deu o suficiente, eu queria ter uma outra mãe. E nessa fala infantil de buscar ainda algo que falta, essa filha acaba sacrificando o sucesso dela. Porque apesar de tudo, essa mãe já deu tudo aquilo que ela precisava. Ela deu a vida. E quando essa filha entende que essa mãe deu aquilo que ela precisava, quer dizer, deu a vida, ela pode deixar com a mãe o pacote dela. Só que essa filha não era a minha cliente era a mãe, quer dizer, a mãe dela. E quando essa cliente se resolve e olha aqui para a mãe dela e vê aqui também o que aconteceu na história da mãe dela e consegue também aqui deixar com a mãe o que é da mãe, se preencher da vida que veio através dos pais dela para ela,
Aqui ela pode olhar para essa filha e daqui ela pode dizer: se eu soubesse o que eu sei agora, talvez o nosso relacionamento fosse diferente. Mas você pode deixar comigo o que é meu. E pode tomar comigo a vida, apesar do que foi difícil para mim. E quando essa filha pode, nessa fala, e se dá o direito de tomar a vida dela flui de forma diferente. Aqui ela pode crescer e ir para o sucesso dela, para a vida dela. Agora, muitas vezes, também acontece uma outra coisa, que, digamos assim, é uma encrenca disfarçada, né? Eu também atendi um rapaz, e a fala desse rapaz era assim: eu não consigo ir para a vida, eu não tenho... Na verdade, ele tinha uma questão também com o pai, porque o ir para a vida é com o pai. Mas ele trazia uma fala assim: a minha mãe e eu, nós somos muito amigos. Nós somos realmente muito amigos. Eu não tenho nada para devolver para minha mãe. Eu não carrego nada por ela, porque o meu relacionamento com ela é tão bom, é tão perfeito, que eu não entendo como é que sucesso pode ter alguma coisa com mãe, se o meu relacionamento com a minha mãe é tão bom. Mas o que acontece nesse caso? Este filho, desde muito cedo, ele se coloca a serviço da mãe. Essa mãe também se separou do pai dele quando ele era muito pequeno, e de alguma forma esse filho aqui escorregou para o lugar de marido da mãe, de companheiro da mãe. Ainda para complicar um pouco a situação, a mãe acabou trazendo também os pais dela para morar com ela, porque eles foram ficando velhos e não tinham mais condição, então ela trouxe para dentro de casa. Estes pais vieram também com os pais deles, quer dizer, os bisavós ainda estavam vivos, e ficou todo mundo morando no mesmo lugar, e essa relação meio que virou uma relação de irmãos. Então, onde esse filho é um super amigo da mãe. E quando um filho é amigo da mãe, ele não pode ser filho, porque amigo é amigo e filho é filho. Então, o filho, ele recebe a vida da mãe, um amigo não. Então, quando este filho traz uma fala de eu sou muito amigo dela e eu não tenho o que devolver, quer dizer, eu não reconheço que eu tenho alguma encrenca em relação à minha mãe, que me falta a minha mãe. Eu tenho amiga, mas me falta a mãe. Então, quando numa constelação a gente vai entendendo o que aconteceu e este filho se permite ir para o lugar de filho, onde ele abre mão de estar a serviço da mãe, de estar a serviço dos avós, de estar a serviço dos bisavós, como se ele dissesse: eu entendi tudo errado. Eu entendi que eu precisava cuidar, mas eu não tenho a mínima condição. Eu entendi tudo errado. E aqui esse filho pode entregar para a mãe o que é dela. Esse filho pode dizer para esse pai: eu sinto muito se eu também sacrifiquei você em mim, se eu também não olhei para você. Neste caso, aconteceu uma outra coisa, que essa mãe se casou de novo, depois de um tempo, e que, esse menino acabou crescendo na presença deste homem, que depois foi embora também, mas ele ficou um tempo, e durante a permanência deste homem, é como se ele fosse o pai. Então, aconteceu uma fidelização aqui, também por uma influência da mãe, como se a mãe dissesse: pai é quem cria, e ele se fidelizou aqui e também ficou vazio de pai. Agora é com o pai que a gente vai para o mundo, que a gente vai para a vida. E quando a gente traz essa dinâmica, quando a gente traz esse olhar e esse filho entende que neste lugar ele é só o pequeno e que aqui o assunto de adultos, quer dizer, de pai, de mãe, de vice-pai, porque ele considera muito esse homem. Esse homem foi realmente muito bom. E sempre é bom a gente ter
um filho ter um exemplo de masculino forte. E ele reconhece neste homem um vice-pai, uma pessoa que realmente trouxe, tanto para a mãe quanto para ele, uma família, uma noção de família que ele não tinha antes. E quando ele consegue olhar e deixar com essa mãe o que é dela, conseguindo entender que existe algo ali, quer dizer, apesar do que foi bom, existe algo como se fosse um som de fundo, sabe assim, uma interferência de geladeira, aquele som do motor da geladeira que vai fazendo um barulhinho que a gente nem percebe mais que ele está aí. E a gente só percebe que ele existe quando ele para de atuar e a gente fala, nossa, que alívio. Da mesma forma, quando a gente está tão emaranhado e tão acostumado a carregar um peso que não é nosso, e a gente acaba ficando tão... isso faz tão parte da vida que a gente nem percebe mais. Quando a gente entende que a vida flui dos grandes para os pequenos e a gente olha para a vida da onde tudo começou e pode realmente deixar com eles o que é deles, aqui este filho pode seguir com o que ele recebeu realmente de pai biológico e de mãe biológica, agradecer ao que este homem deu também para eles e seguir para a própria vida, como pequeno, porque para o filho é muito mais leve quando ele não precisa e não carrega nada, porque se ele carrega algo, ele não consegue, é como se ele não descesse do pedestal. Quando ele está carregando, mesmo que inconscientemente algo, ele não consegue murchar para o lugar dele, dentro dessa lei da hierarquia. E ele não se sente preenchido pela vida. Então ele segue cheio de razões, cheio de julgamentos, cheio de bons motivos para cuidar dessa mãe, para muitas vezes criticar esse pai, e fica vazio. Então, o fato de olhar e de entender qual é o meu lugar de pequeno, é que traz a leveza para seguir adiante. Onde o filho diz e percebe, se dá conta de que tudo isso não é da conta dele. Ele chegou por último nessa família, ele chegou por último. Então, ele pode só tomar o que é dele e seguir só com o que é dele, em honra a todas essas histórias. Bom, por hoje é isso que eu gostaria de falar e se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês queiram ouvir falar, é só deixar aí um recadinho e da próxima vez a gente conversa mais um pouco. Então até semana que vem e um grande beijo. Até!